Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal. É o segundo vídeo sobre derivadas direcionais. Agora é um vídeo sobre como calcular na prática as derivadas direcionais. A gente viu que calcular elas por meio de limites é bastante trabalhoso, né? A gente fez um exercício no primeiro vídeo. Se você não viu o primeiro vídeo, veja. Ó, deu esse cálculo de limite aqui, tá claro? Deu muito trabalho. Então, tem outra maneira mais simples, tá? Eu vou apresentar para vocês aqui o raciocínio que chega numa fórmula muito boa, tá? Se vocês lembram, a derivada direcional de f no ponto x0, y0 na direção u é esse limite aqui. O x varia de x0 para x0 mais HA e o y varia de y0 para y0 mais HB, onde o vetor AB é o vetor u, né? Ok? Então, era esse limite. Agora, olha só. Vocês lembram do outro vídeo? Isso aqui eu não posso escrever como um x de h, isso aqui como um y de h? Posso, né? X de h, y de h. Tudo bem? Então, esse quociente aqui é um f de x de h e y de h, tá claro? Então, esse quociente aqui depende, na verdade, só de h. Porque esses caras aqui dependem de h, esse aqui é constante, aqui depende de h. Então, eu vou chamar isso tudo aqui de g de h, ok? Se isso aqui é tudo g de h, aqui fica g de h. Agora, quem que é o g de zero? Olha aqui, ó. Quando você faz g de h para h igual a zero, ou seja, g de zero, você tem f de x0, aqui é zero, y0. Então, esse cara aqui é o g de zero. Então, você pode enxergar isso aqui como sendo uma composta g de h menos g de zero, certo? Dividido por h quando h vai para zero, ou seja, isso é a derivada dessa função aqui, g, no h igual a zero, porque isso aqui é a definição de derivada lá do cálculo 1, no ponto zero, é o g' de zero. Então, isso aqui, a derivada direcional coincide com a derivada da função composta, g de h. Então, em vez de calcular pelo limite, vamos calcular fazendo a regra da cadeia aqui. A g é um f de x de h e y de h. Você tem aqui a g, o x e o y, e cada um depende de h. Vamos usar a regra da cadeia, então, né? Então, aqui a g é um f de x de h e y de h. Então, qual que é a derivada de g em relação a h? Derivada da f de x de h e y de h. É derivada da de fora com respeito à primeira de dentro, del f, del x, vezes a derivada dessa primeira de dentro, vezes em relação a lá mais de dentro ainda, que é o h. Del f, del x, dx, dh. Mais del f, del y, dy, dh. Tá claro? Ok? Agora, o x de h é x0 mais HA. Quem é o x' de h? Ou seja, o dxh. Dx/dh não é o x'? O dy/dh não é o y'? O x', quando você deriva isso aqui em relação a h, esse cara que corta, HA, né, você está derivando com respeito a h, h soma e fica só o a. Então, o x' de h é a. E o y' de h é b, tá claro? Então, isso aqui dá del f, del x vezes a, mais del f, del y vezes b. Essa fórmula aqui fornece uma maneira prática e rápida de calcular a derivada direcional de f num ponto xy qualquer, numa direção u qualquer. Observa que aqui você tem a derivada de f em relação a x dependendo de xy, vezes a, mais derivada de f em relação a y dependendo de xy, vezes b. O xy, certo? Eu vou fazer essa observação aqui primeiro. O xy é o ponto onde você calcula a f. E o AB é o vetor. Então, o xy é o ponto e o AB é a direção, certo? Para você calcular uma derivada direcional, você precisa de um ponto e uma direção saindo desse ponto. O ponto é o xy e o AB é a direção.
ok? Agora, olha só, mais uma coisa interessante. Então, essa fórmula aqui é muito boa, muito prática. Você não precisa de usar o limite para calcular, certo? Pelo que a gente demonstrou aqui, a gente usa essa fórmula. Agora, outra coisa mais interessante também. O vetor U é um vetor aqui, ele tem tamanho 1, tá? Aqui está o vetor U. A norma dele é 1. Então, você tem uma componente aqui A e uma componente B. Considere esse ângulo θ aqui. Quem é o cosseno de θ? Cateto adjacente, que é A, sobre hipotenusa. Quem é o seno de θ? Cateto oposto, que é B, sobre hipotenusa, que é 1. Então, o U, que é AB, ele também é cosseno θ, seno θ, ok? Então, se a gente reescrever isso aqui com A sendo cosseno θ e o B sendo seno θ, você tem outra fórmula para derivada direcional, ok? Esse θ é o ângulo que o vetor U faz com o eixo x, digamos assim, ok? Faz com a horizontal, com A que está na horizontal, que está paralelo ao eixo x. Ok? Então, você tem uma fórmula aqui em função do ângulo. Então, resumindo, esse teorema é válido no seguinte caso: a gente teve que aplicar a regra da cadeia aqui. A regra da cadeia é válida quando a função é diferenciável. Então, você tem uma função diferenciável no ponto xy. Então, a derivada direcional dela na direção de um vetor unitário é dada por fx vezes a mais fy vezes b. E ainda, se você escrever como sendo cosseno θ mais seno θ, né? Observe que cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é 1, né? E a norma de U é 1. Então, condiz, né? Isso aqui condiz com o fato da norma ser 1. Onde θ é o ângulo que U faz com o eixo x positivos, temos que a derivada aqui é o fx cosseno mais fy seno, ok? Então, essas duas fórmulas aí são muito importantes, muito interessantes. Fáceis de calcular e vão dar uma interpretação geométrica aqui. Tá? Observação, aqui o fx e o fy dependem de x e y, que é o ponto onde você está calculando a f. O a e o b ou o θ estão relacionados com a direção do vetor u, que você quer saber a derivada direcional naquela direção, ok? Olha só, dessas fórmulas aqui, o que você vê? Que a derivada direcional numa direção AB é uma combinação linear das derivadas parciais fx e fy. Então, você está combinando, misturando as duas, onde os escalares dessa combinação, ou seja, os pesos A e B, são A e B, né? E mais, olha aqui, ó, são componentes de U nas direções x e y, ok? Então, você tem aqui, ó, a direção x e a direção y, pega um vetor aqui. O que acontece se você pegar esse U aqui? Qual que é o U aqui? Igual a 1, 0, né? Então, a derivada direcional nessa direção aqui, quando você faz o A igual a 1 e o B igual a 0, a gente já viu que dá só o fx. Agora, você vai pegando aqui outros vetores, vai variando a direção U. Esses caras aqui, ó, vão mudando. O A vai diminuindo, o B, né? O A, ó, vai diminuindo, o B vai aumentando. Então, você vai botando mais peso na derivada em relação a y, ok? E quando você pega isso aqui, você pega só o fy aqui é 0, ok? E se você passa para cá, né? Você pega na direção menos 1, né? Na menos i. Ou seja, você pega negativo aqui na direção x, ok? Então, isso aqui tá aqui, e o θ é esse ângulo aqui, tá claro? À medida que esse ângulo varia, sai do zero, quando o ângulo é 0, o cosseno é 1, seno é 0. Aqui tá 1, 0. À medida que o ângulo vai variando, isso aqui vai diminuindo, isso aqui vai aumentando, ok?
Então, a derivada direcional é a combinação das duas derivadas parciais. Olha só aqui, né? Você tem a reta tangente aqui paralela ao eixo, ao plano XZ. Isso aqui com y constante você tem essa reta tangente T1. Com x constante variando y, você tem a reta tangente T2. As duas a gente viu que geram um plano tangente aqui assim, ok? As duas têm inclinações fx e fy. Se você pega uma outra direção aqui, por exemplo, essa direção aqui, ó, você anda aqui assim, tá claro? Na superfície. Quando você anda aqui, você está andando na superfície aqui. Você tem outra reta tangente aqui, que é a T, né? É a inclinação dessa reta tangente aqui é uma combinação dessa inclinação aqui que é mais baixa com essa que é mais alta, ok? E o tanto que você vai combinar essa com essa é o tanto que isso aqui está mais próximo daqui ou mais próximo daqui, tá claro? Então, é mais ou menos uma média ponderada das inclinações, onde a ponderação nessa média é baseada no ângulo, se está mais próximo do x ou mais próximo do y, ok? Então, é uma interpretação geométrica muito interessante, né? Vamos fazer um exemplo agora, então, para fixar as ideias. É a mesma função do exemplo do vídeo 1. Vamos usar a fórmula agora, tá? A gente sabe que a derivada direcional de f na direção U, dependendo de x, y, é o fx a mais fy b, né? Onde U é o vetor AB, ok? Então, vamos calcular a derivada direcional na direção de vetor unitário qualquer para essa função aí. Quem é o fx? 2x. Quem é o fy? 2y. Então, quem é duf xy? 2x vezes a mais 2y vezes b. Ok? Então, isso aqui depende do ponto. De novo, estou falando isso, hein? Não vai errar isso aqui. Depende do ponto onde você está calculando e depende da direção AB. Ok? Se você quiser expressar isso aqui em termos do ângulo, é cosseno θ mais 2y seno θ, ok? Onde o ângulo é o ângulo desse vetor aí com eixos x, ok? Calcule agora o DUF11 para o caso geral. Quem que é o DUF11 para o caso geral? Ou seja, o XY é 1, o A e o B ainda estão fixos. Então, é 2A mais 2B. Se você assistiu o primeiro vídeo, eu espero que você tenha assistido, senão você volta lá, porque esse vídeo aqui depende daquele primeiro. A gente viu lá no primeiro vídeo, cadê? Aqui, ó, o DUF11 é 2A mais 2B também, mas a gente calculou esse limite todo aqui, ó, para chegar em 2A mais 2B. Aqui, usando a fórmula, ó, chegamos em 2A mais 2B direto, é só derivar em x, derivar em y, e fazer fx vezes A mais fy vezes B, tá claro? Muito tranquilo, né, gente? Agora, para os casos 1, 0, 0, 1 e 1, 1, tá? Então, o DUF no 1, quando U é 1, 0, isso aqui vai dar 2, certo? Isso aqui vai dar 2 também quando U é 0, 1. E vai dar 2 raiz de 2 quando U ele é o quê? Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, que é paralelo a esse V aqui, 1. É o que a gente fez no primeiro vídeo, ok? Tudo bem? Então, isso aí a gente já tinha visto. Só substituímos o A e o B aqui, igual o primeiro vídeo, ok? Só que aqui a gente já usou a fórmula direta. Tranquilo, gente? Agora, olha só uma coisa. Aqui o θ é 0, não é? Aqui o θ é π sobre 2. E aqui o θ
é 45 graus, π sobre 4. Tá claro? Esse aqui é o U igual a raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Tá claro? Se você usar a fórmula DUF xy igual a 2 cosseno θ no 1, né? Estou fazendo xy igual a 1 mais 2 seno θ e fizer o θ igual a 45 graus, você vai ter 2 raiz de 2 sobre 2 mais 2 raiz de 2 sobre 2, que vai ser 2 raiz de 2, que é o que a gente tinha obtido já. Ok? Então, o θ mede esse ângulo aqui, certo? Que o vetor faz com o eixo x. Tranquilo? Então, muito mais fácil calcular usando essa fórmula aqui, ok? Essa fórmula ou essas são muito mais fáceis para calcular a derivada direcional. E as fórmulas dão também a interpretação de que a derivada direcional da direção U é a combinação linear dessas inclinações aqui. Ok? É isso, gente. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.